Pastor por 25 anos no Brasil, Newton e sua esposa Sandra Antunes atuam na cidade de Temuco, no Chile, desde dezembro de 2019. Casados há 23 anos, eles têm duas filhas, Giovana, de 19 anos, e Jordana, de 11 anos. Newton tem formação teológica, contábil e psicanalítica e é missionário pela Junta de Missões Mundiais. Seu trabalho com missões é focado na coordenação e capacitação de pequenos grupos. Deem as boas-vindas à nossa conferência ao missionário Newton Antunes. Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. É uma alegria estar nesse momento com vocês, neste tempo de missões, clamando pelo mundo. É uma alegria falar sobre este tema. É uma alegria estar aqui no Chile representando vocês, enviados por vocês. Agradecemos o investimento, agradecemos as orações, agradecemos o carinho de vocês, esta igreja amada, aos seus pastores, através da sua presidência, Nosso querido pastor Gilson e do pastor de missões, pastor Djalma, que tanto tem cuidado da gente aqui no Chile. Estamos aqui nesta nação, Chile, olhando para outras nações também. E vocês estão no Brasil, olhando para outras nações também. Estas nações que fazem parte do mundo, o mundo que tem nações. Estamos aqui no Chile felizes porque mesmo nesse tempo de pandemia, chegamos aqui e estamos trabalhando. Deus abriu portas que não imaginávamos neste tempo, mesmo através de um treinamento ou de treinamentos online. Estamos atingindo 16 igrejas aqui no Chile e mais 2 igrejas no Paraguai. Agora, no mês de agosto, alcançamos através de um treinamento para o Chile todo, de norte a sul, durante 3 sábados, com diferentes pessoas, num total de 290 pessoas estando com a gente, e estivemos falando sobre discipulado. Estão querendo e desejando muito discipular outras pessoas. Então falamos sobre o discipulado intencional. E por outro lado, estamos alcançando então essas igrejas, ao total mais de 60 pessoas envolvidas também. Todos os dias estamos fazendo treinamentos há 4 meses, todos os dias, com essas pessoas, pastores, irmãos, com a visão de plantação de pequenos grupos. Todos eles desejam plantar pequenos grupos em suas igrejas. Então, depois da pandemia, também já estamos nos preparando, porque teremos uma agenda bem extensa, Porque queremos estar com essas pessoas, queremos acompanhar e treinar, estar mais perto e ajudá-los a crescerem através de pequenos grupos, plantando outras igrejas também. Então, muito obrigado. Missões se faz desta forma. Vocês enviam, nós fazemos. Nós temos a vocação e vocês nos enviam. Isto é missões. Isso é fazer missões. E quando fazemos missões, nós temos a visão de que estamos clamando, por pessoas, estamos clamando pelo mundo. E este é o tema, o clamor do mundo. No Salmo 141, nos diz que Davi clama ao Senhor, clama por ele, porque ele desejava que a sua nação fosse tocada pela mão do Senhor, que a vida dele fosse tocada e que também a sua nação fosse salva, fosse direcionada, fosse cuidada. E nos diversos salmos, ou por diversos salmos, vemos Davi fazendo esta oração pelo seu povo, porque Davi foi um grande rei, Davi foi um grande servo de Deus também, apesar das suas lutas e dificuldades, deixou sua marca na história. A nação de Israel, que Davi foi o grande rei. E quando pensamos numa nação, então, pensamos a partir do Salmo 141, nos lembramos de outras nações também que Deus levantou neste mundo. Por quê? Porque durante toda a história vemos Deus enfatizando a importância das nações. Desde o Éden, vemos Deus criando a humanidade e dizendo, sejam férteis e multipliquem. Em Gênesis 1, 27 e 28. Para quê? Para que multiplicar? Para formar uma grande nação de humanos que glorifiquem a Deus. Para Abraão, Deus diz, tornarei sua descendência tão
numerosa como o pó da terra. Gênesis 13:16 nos diz isso. Uma nação para beneficiar Abraão? Não. Era formar uma grande nação de humanos que glorifiquem a Deus. Na escolha do povo de Israel, dentre as nações, em Gênesis 46:8-27, Êxodo também 2:7-8 e outros textos também, exclusividade do povo de Israel, quando Deus escolhe a nação, o povo de Israel, dentre outras nações, exclusividade do povo de Israel? Não. Por quê? Porque Deus queria formar uma grande nação de humanos que glorificassem a Deus, glorificassem a Ele. Em João 3,16, um versículo bem conhecido, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, Ele mesmo se deu, encarnou, veio a este mundo para salvar a quem? Este mundo. Que é este mundo? É a formação de uma grande nação de humanos que glorifiquem a Deus. Deus veio para salvar esta nação através de Jesus. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando os seus discípulos e dando-lhes a grande comissão. Em Mateus 28:16-20, vemos a grande comissão. Discípulos, Deus chamou discípulos para quê? Para formar uma grande nação de humanos que glorifiquem a Deus. Nos Atos dos Apóstolos, ao registro que o Senhor lhes acrescentava, lá em Atos 3:47, acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Exclusividade da igreja primitiva também? Não. Era formar uma grande nação de humanos que glorifiquem a Deus. Em suas viagens, o apóstolo Paulo deixou sua marca também discipuladora através das casas nas diversas cidades que passou. Deixou discípulos, como vemos em 2 Timóteo 2:2, Paulo a Timóteo, Timóteo a homens fiéis e homens fiéis aos demais. Exclusividade de Paulo, destes que ele discipulou? Não. Formar uma grande nação de humanos que glorifiquem a Deus. E no livro do Apocalipse 7, de 9-10, vemos o ápice do ajuntamento das nações. Diz a palavra que havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Uma multidão de humanos que se prostram e glorificam a Deus para todo sempre, retornando ao sentido original de vida estabelecido no coração de Deus ao criar o universo e o ser humano para viver para a sua glória. Continuemos vivendo para a glória do Senhor. O texto que vemos e vamos agora ler neste momento também, encontra-se em 2 Samuel, capítulo 23, versos 8-17. É um texto muito interessante. Por que escolhi esse texto? Porque exatamente fala de Davi. Davi que no Salmo 141 clama. E agora aqui em 2 Samuel, capítulo 23, 8-17, conta uma história muito interessante de pessoas humanas comuns que fizeram e continuam fazendo coisas extraordinárias. Extraordinárias por quê? Porque se colocaram nas mãos de Deus. Davi se colocou nas mãos de Deus. Davi fez algo por amor a Deus, em obediência a Deus. Na minha compreensão, Salomão foi um grande rei estrategista, articulador e administrador. Davi foi um visionário e um grande guerreiro. Mas para se tornar o grande guerreiro, acumulando vitórias significativas para a nação de Israel, contou com muitas outras pessoas que o ajudaram e estiveram ao seu lado nestas batalhas. E estas pessoas, ou algumas dessas pessoas, estão registradas aqui neste texto do livro de 2 Samuel, capítulo 23, que também se repete no livro de 1 Crônicas, capítulo 11. E vemos algumas variantes nos nomes ou
ou detalhes, mas a história é a mesma, o significado é o mesmo, a importância é a mesma. E encontramos aqui neste texto o registro de 3 pessoas que foram extremamente importantes para Davi. Ele tinha ao seu lado pessoas que lhe ajudaram na grande missão que Deus lhe deu. Deus colocou nas mãos de Davi uma grande missão. E esta missão era de cuidar, administrar e discipular a nação de Israel para influenciar as demais nações, para influenciar o mundo. Deus escolhe então Israel para isso e coloca Davi para ser o seu agente missionário entre estas nações. Assim diz o texto, então, esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, ou em outras traduções, Josebe, ou até mesmo em outras traduções, Jassabien, ou Jassabian. Um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Auita, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé de Arar. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles que atravessaram o acampamento filisteu tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Perceba o texto. Então estes três que acabamos de ler, e falar sobre eles, atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros de Davi. Querido, que palavra, que acontecimento, que experiência vemos neste texto maravilhoso. A experiência de Davi e os seus 3 guerreiros. Estas pessoas comuns fizeram coisas extraordinárias. Davi foi colocado para ser um agente de Deus naquela nação e não estava sozinho. Estava com Jabezão, ou Josebe, ou Jashobean, no verso 8, como diz aqui. E diz o texto no verso 8 que Jabezão se deparou, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha. Em Crônicas diz 300, mas o texto, segundo estudiosos, mais correto diz realmente 800 pessoas. Sejam 800, sejam 300 pessoas, com uma lança, este homem, guerreiro de Davi, se colocou à frente para defender a sua nação, defender o seu povo, defender a vida de Davi, o ministério de Davi, o que Deus havia colocado em suas mãos para fazer. Queridos, quando olhamos para este exemplo, com uma lança, nós podemos lembrar e nos perguntar também
como podemos ajudar? Alguns podiam dizer, tenho apenas uma lança. Mas ele poderia ter dito, a dificuldade é muito grande. Eu tenho apenas uma lança. O que eu vou fazer? Outros podiam dizer, tenho uma lança. É possível. Porque é assim que encaramos as realidades da vida. É assim que encaramos a nossa visão missionária. Eu quero desafiar você a olhar agora e se perguntar, tenho apenas uma lança, o que eu posso fazer? Mas também quero levá-lo ou levá-la a se perguntar, tenho uma lança somente, mas é possível fazer algo. Aquela nação precisava de Jabezão, lutou com o que tinha, ofereceu o que podia e conseguiu. Deus lhe deu a vitória no impossível. E o povo de Israel, aquela nação que clamava por uma vitória, através de Jabezão, alcançou a sua vitória. O outro líder, o outro grande guerreiro, Eleazar, versos 9 e 10, diz que os israelitas recuaram diante da batalha. Eleazar diz o texto que ele era um dos 3 principais guerreiros também, e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, àquela nação. Os israelitas recuaram, Eleazar, não. Aquela nação precisava de Eleazar mais uma vez. E o texto aqui é que nos diz, no verso 10, mas ele manteve a sua posição. A palavra original hebraica para manter a posição é levantou-se, ele surgiu diante daquela necessidade. Ele percebeu que os outros homens, os israelitas, ficaram com medo diante da batalha com os filisteus, mas ele se levantou. Eleazar surgiu e enfrentou e ganhou. Seu esforço foi muito grande, diz o texto, ao ponto de suas mãos ficarem dormentes em sua espada. De tanto que ele lutou, que suas mãos ficaram grudadas na espada. E por causa desse ato, Deus concedeu a vitória ao seu povo. Os israelitas recuaram, Eleazar não. Eleazar se levantou, surgiu e disse, eu estou aqui, eu vou realizar esta obra porque Deus está comigo. O terceiro guerreiro que vemos aqui, que ajudou Davi, foi um grande guerreiro para que Davi pudesse ser um grande conquistador. Samá, versos 11 e 12. Diz que Samá, enquanto os filisteus reuniram-se, onde havia uma plantação de lentilha, o exército de Israel mais uma vez fugiu dos filisteus. Essas coisas aconteceram, num determinado tempo. E mais uma vez aqui o exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Mais uma vez, queridos, enquanto muitos estavam com dúvida e medo e recuaram, que fez Samá? Tomou posição, se posicionou. A palavra aqui é tomar uma posição, a palavra aqui é se posicionar. Ele se posicionou e disse, não, eu vou lutar, eu vou ficar firme, eu vou vencer, eu vou defender este campo de lentilhas, porque é importante para a minha nação, é importante para o meu povo. E ele tomou a sua posição e aquela nação, então, naquele momento, se tornou vitoriosa por causa de Samá. Samá foi importante. Aquela nação precisava de Samá naquele momento. Mas outro detalhe muito importante, que estes 3 se juntaram também num determinado momento. Diz que Davi sentiu sede ou vontade de tomar uma água da cisterna da porta de Belém. É interessante que Davi sente esse desejo e esses 3 escutam, ouvem, e o que eles fazem? Vão buscar esta água para Davi. Queridos,
eles se infiltraram no campo dos filisteus, do inimigo. Para quê? Para trazer a água para Davi. Davi sentiu uma necessidade. Talvez alguns dizem até que Davi exagerou, não precisava pedir isso. Não importa se ele exagerou, se ele não exagerou, se não precisava, se precisava. A verdade é que ele expressou uma necessidade. Os seus 3 grandes guerreiros escutaram e correram risco de vida, mas foram e trouxeram água para Davi. Davi ficou tão constrangido e disse, não vou beber dessa água. Agradeceu, não vou beber, não sou merecedor desse sacrifício. Arriscaram a vida. Aquela nação precisava daquelas 3 pessoas normais, comuns, mas que fizeram coisas extraordinárias, porque tinham uma visão, defender a sua nação, defender do inimigo e fazer com que sua nação crescesse e prosperasse, porque tinham a missão e sabiam também da missão de Davi que Deus havia colocado em suas mãos. Os 3 juntos agora, que tinham a mesma visão, sacrificaram-se para que Davi fosse beneficiado. E Davi estremeceu com a ideia de que eles haviam arriscado suas vidas por uma estúpida, digamos assim, taça de água. Mas muito importante para registrar na história também a importância desses 3 homens. Queridos, todo o texto nos diz que a principal fonte desse sucesso de Davi, ou desses homens, foi a ajuda divina. Nos versos 10 e 12 vemos que Jeová fez uma grande libertação, concedeu-lhe uma grande vitória. O esforço humano é necessário, o esforço humano desses 3 foi necessário, mas por si só ineficaz. Deus lhes deu a vitória porque eles tomaram uma posição, eles se colocaram à disposição e também foram abençoados por Deus e direcionados por Deus. James Hudson Taylor, um grande missionário, ele tem uma frase que eu gosto muito, né? Ele diz que todos os gigantes de Deus foram humanos, fracos, normais, que realizaram grandes feitos para o Senhor, porque confiavam que Deus estava com eles. Porque Deus estava com eles. Quero terminar com 2 reflexões. A primeira é fazermos uma pergunta diante de Deus. Deus, eu continuo sendo a pessoa que o Senhor gostaria que eu fosse? Deus, eu continuo sendo a pessoa que o Senhor gostaria que eu fosse? A segunda reflexão é, com o momento de oração agora, eu gosto muito de uma frase da Ana Alzira também, Deus, não me deixe fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Deus, não me deixe fora do que o Senhor está fazendo no mundo. O clamor do mundo. O clamor do mundo por pessoas. Como que este mundo pode clamar? Pelo que este mundo pode clamar nesse momento? Claro que o mundo tem diversas necessidades e quando falamos de mundo, falamos de nações e nessas nações temos pessoas. Essas nações estão clamando. Quem clama são as pessoas. As pessoas têm diversas necessidades. As pessoas estão clamando por algo em suas vidas. E as pessoas estão clamando também por libertação, salvação, direcionamento para as suas vidas. Em diversos lugares, não imaginamos que neste momento alguém está pedindo, clamando por si mesmo. E estas nações clamam por pessoas que estejam dispostas a oferecer algo por missões. Lembramos do primeiro homem, Jabezão? Ele ofereceu o que tinha. O que ele tinha? Uma lança. Uma lança. Algumas pessoas estão talvez se perguntando o que eu posso oferecer. Ofereça o que você sente no coração. Ou diga, Senhor, eu tenho uma lança só,
mas eu vou oferecer. Eu vou oferecer para missões. Eu vou olhar para outras nações. A partir do Brasil, olhar para outras nações. Porque daqui do Chile, eu olho também para outras nações, que inclui o Brasil, porque para mim, agora, o Brasil também é uma outra nação, apesar de ser a minha nação também. Então, o clamor do mundo por pessoas que estejam dispostas a oferecer algo por missões. O clamor do mundo por pessoas que se levantem, não recuem ou se acomodem e façam algo por missões. Lembram de Eleazar? Ele não recuou. O povo recuou, os outros recuaram, mas ele não. Ele se levantou, ele surgiu dizendo: eu quero fazer algo, eu vou fazer algo. O clamor do mundo é por pessoas que se levantem e façam algo por missões. Eu não sei o que você pode fazer, o que você deve fazer, mas Deus vai te direcionar quando você se levanta e diz: Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer algo, eu posso fazer algo. Então o Senhor já colocou no seu coração para que você faça. E este é o momento de você fazer. O clamor do mundo por pessoas também que se posicionem. O mundo clama por pessoas que se posicionem, com ou sem dúvidas. Talvez temos pessoas aqui que estão me escutando agora que estão com dúvidas. Deus já colocou no seu coração a necessidade, o desejo, o chamado ou a vocação, mas essas pessoas não se posicionaram. Talvez hoje é o dia, é o tempo, é o momento. Talvez essa conferência é o momento que Deus venha ou está chegando ao seu coração, falando ao seu coração e diga: se posicione agora, este é o momento. Ou talvez você não tenha dúvida, você já sabe que Deus quer da sua vida, então neste momento é o momento de você se posicionar mais uma vez, porque o mundo clama, continua clamando por pessoas que se posicionem e se entreguem para missões. Aqui no Chile, meus queridos, nós temos na região do sul mais de 80 igrejas. 50% delas não têm vocacionados. Não tem pastor ou pastores, pastoras, e não sabemos quando essas igrejas terão. Por quê? Porque não temos vocacionados. Não temos pessoas que estão se posicionando e dizendo: Senhor, eu estou aqui. Quero colocar no seu coração este desafio. Se posicione e se entregue para missões. Se entregue para missões. E finalmente, o clamor do mundo por pessoas que estejam dispostas a arriscar suas vidas por uma causa. Estes três, vocês três, todos vocês, todos nós, como estes fizeram, perceberam que havia uma necessidade. Perceberam que havia uma necessidade quase que impossível, porque estavam numa guerra. Mas esses três disseram: não importa se estamos numa guerra. Tem uma necessidade, Davi tem uma necessidade. Ele está desejando que aconteça algo. Vamos fazer isso. E estes três arriscaram sua vida. Por quê? Por causa da missão que Deus colocou no coração de Davi. Então o clamor do mundo por pessoas que estejam dispostas a arriscar suas vidas por uma causa. Sabe por quê? Porque eu estou aqui, minha família está no Chile hoje. Nós não temos risco de vida, apesar de tanta coisa que acontece aqui no Chile, né? Mas nossa vida está tranquila, porque não corremos risco diante de perseguição, diante de lugares que não podem se falar, não podem falar, né, de Jesus. Há uma perseguição, há risco de morte. Não é o nosso caso, mas estamos dispostos. Já dissemos para Deus: Deus, se o Senhor quiser nos levar para um lugar para corrermos risco de vida, nós vamos. Porque isso é vocação. É Deus que coloca no nosso coração e é irresistível isso. Mas estamos aqui, não sabemos para onde Deus vai nos levar depois, daqui a um tempo. Mas Deus chama pessoas que se posicionem e se entreguem para missões,
que foi o nosso caso, nos posicionamos, nos entregamos e Deus nos trouxe para cá, através de vocês, também. Mas Deus também chama algumas pessoas que estejam dispostas a arriscar suas vidas por uma causa, pela causa de missões. Então, Deus pode estar hoje levantando pessoas para se entregarem para missões, para qualquer lugar. Agora, Deus pode estar chamando nesta manhã, confirmando nesta manhã, no coração de algumas pessoas que estejam dispostas a arriscar suas vidas por uma causa, em alguns lugares que realmente se corre risco de vida, para levar a palavra do Senhor, para pregar a palavra do Senhor, que um dia eu e você conhecemos de uma forma tranquila. Em muitos lugares há um clamor para que a palavra chegue. E Deus pode estar tocando no seu coração para você tomar essa direção na sua vida. Então, pessoas que estejam dispostas a oferecer algo, pessoas que se levantem e façam algo, pessoas que se posicionem e se entreguem para missões, e pessoas que estejam dispostas a arriscar suas vidas por causa de missões. Assim é o meu desejo. Assim é o que a palavra de Deus nos ensina nesta manhã, ou neste dia, nesta conferência. Deus está conosco. Há um clamor no mundo. O mundo continua clamando. E neste dia, nós podemos responder de alguma forma, ou continuar respondendo de alguma forma a este clamor. Deus abençoe a sua vida. Deus continue falando ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus continue confirmando a sua palavra. Porque Davi foi um grande guerreiro, mas ele teve grandes guerreiros ao seu redor também. Há uma direção de Deus para diversos campos, para diversas nações, mas necessitamos mais e mais de pessoas que se entreguem, que continuem a oferecer algo, que continuem a fazer algo, que continuem a se posicionar e que continuem dispostas a arriscar suas vidas por uma causa chamada missões. Vamos orar, pedir a graça de Deus. Deus querido, neste momento, quero pedir por estas pessoas que estão conosco nesta palavra, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, fale profundamente, confirme profundamente essa palavra em cada pessoa ou a cada pessoa que está escutando, ouvindo. E que estes guerreiros, guerreiras que o Senhor está levantando neste dia, nesta conferência missionária, possam estar convictos e sentindo que o Senhor está falando, que o Senhor está renovando, que o Senhor está trazendo uma nova perspectiva, que o Senhor está abrindo os olhos, que o Senhor está trazendo encorajamento, que o Senhor está trazendo sabedoria, entendimento, capacitação, sensibilidade, para continuarem fazendo missões aonde estão, através desta igreja, através dos pequenos grupos, através da sua oferta, através de uma ação em prol de missões, ou através de uma entrega, de um posicionamento para que um dia possam ir para o campo missionário também, ou de pessoas que o Senhor está levantando que irão para um campo missionário, sim, mas irão para um lugar onde arriscarão as suas próprias vidas. Se necessário for, estarão dispostos ou dispostas a arriscarem as suas vidas. Deus, que a graça do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a direção do Espírito Santo estejam com essas pessoas que o Senhor está falando nesse dia, neste momento, nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus queridos.
Um grande beijo no coração de vocês. Nossa família ama muito vocês. E somos muito gratos pelo investimento de vocês em nossas vidas. Gratos por essa parceria que temos com a Junta de Missões Mundiais, que com a primeira Igreja Batista em Campo Grande nos trouxe para o campo missionário. Estamos aqui para servir como guerreiros nas mãos do Senhor. Grande beijo no coração, um abraço virtual a vocês. Deus abençoe a todos. Amém.